Você sabe o que é o Joule? Você sabe o que seria você ter sobre a sua mão 10 joules? Como que você sentiria isso no corpo? É para fazer entender isto que esse vídeo está sendo colocado no ar. Apesar de ser um assunto que eu confesso a vocês que não é simples de se falar, sem se perder em diversas questões de física, mas nós vamos tentar fazê-lo. Quer aprender, fica até o final, que o Dr. Ayatra vai tentar e encarar esse desafio. Boa tarde, meus amigos do YouTube, tudo bem com vocês? Eu aqui, Arquimedes de Caratinga, Kiki, o 06, o Dr. Ayatra, tá bom? Isso para colocar mais um vídeo para vocês aí no canal. Um vídeo que há muito tempo, para ser sincero, desde que eu montei o canal, que eu comecei esse canal, eu tenho vontade de colocar. Porque eu sei que é curiosidade de muito atirador. Entender o que é o Joule como proporção de uma medição de contundência de um impacto num tiro, no nosso caso, de arma de ar comprimido. E falar de grandezas balísticas que envolvem física não é palatável para a maioria das pessoas, porque a maioria das pessoas não gostam de fórmulas. Eu vou tentar fazer sem fórmulas aqui. Olha bem, quando a gente compra as nossas armas, e vocês viram aí na introdução do vídeo, a gente procura saber assim, essa arma tem tantos joules de potência, então é uma arma muito potente, ou é uma arma menos potente, ou é uma arma pouco potente. Mas você tem noção do que é, de quanto é um joule, de como um joule pesaria se você tivesse sob o efeito de um joule? É isso que esse vídeo vai te ensinar. Primeira coisa, e é rapidinho aqui, para que aqueles que às vezes estão mais gabaritados em fórmulas e outras coisas não venham a criticar, eu peço a Deus que prestem atenção no que eu estou falando aqui. Quando você fala de joule, você fala, vamos dizer assim, de forma leiga, de uma medida de energia. Essa medida de energia é necessária para realizar um trabalho mecânico, térmico ou elétrico. Então, você precisa de usar coisas que deem uma noção. Então, por exemplo, nós sabemos que um joule é a energia necessária para se erguer alguma coisa que pese 1 quilo à altura de 1 metro. Digamos que essa caneca pese 1 quilo. Ela está no chão. A energia que o meu corpo precisa desprender, gastar, para eu pegar essa caneca no nível do chão e erguer a altura de 1 metro, essa energia gasta é a energia exatamente de 1 joule. Isso quando nós falamos de coisas onde a energia é voltada para massa, não para eventos térmicos ou eventos elétricos, mas eventos que têm objetos que têm massa, que têm peso. Nós precisamos fazer uma separação muito grande, que uma coisa é a força que eu preciso ter, outra coisa é a energia que eu preciso desprender para que essa força me dê condição de erguer 1 quilo do nível do chão à altura de 1 metro. Então, quando você fala assim, minha arma tem 35 joules, é a energia necessária para erguer um peso que tem 35 quilos, que está na altura do chão, à altura de 1 metro. Lembre, não é a força que você precisa, é a energia que o seu corpo tem que desprender para levantar um peso de 35 quilos à altura de 1 metro, equivale a um esforço ou a uma força correspondente a 35 joules. Quando nós falamos de projéteis, a gente está falando de energia de impacto. É diferente de energia empregada como alavanca para movimento, suspensão de peso.
E eu não vou complicar, fique porque você vai entender. Eu estou dizendo, é isso que eu estou dizendo aqui, é mais para que aqueles que já estão lá na frente, pesquisam isso, não me tenham por uma pessoa que quis falar aqui coisas sem fundamentar. Então olha bem, o joule equivale à energia necessária para levantar 1 kg a 1 metro de altura. 75 kg é energia de 35 joules. Até aí tudo bem. Nós temos armas que têm 40 joules, 60 joules, 50 joules. Tem gente que entende assim, esses 50 joules é a pancada que você solta um peso de 50 quilos a 1 metro do chão. Não é. Não é. Porque isso aí já seria esse peso mais a aceleração da gravidade na altura de 1 metro. Não é bem assim, embora haja altura proporcional que você trabalhando nessa altura, um determinado peso, você chega a uma quantidade de joules. Mas vamos então para a parte para vocês entenderem o que é. Se você tivesse 1 joule sendo aplicado na sua cabeça agora aqui, ó, quanto isso teria, incidiria, pressionaria a sua cabeça? Olha bem, para vocês terem ideia, 1 joule ou 1 kilojoule, ou perdão, 1 kilojoule, 1 kilonewton, ele equivale a, se você colocasse sobre a sua mão ou sobre a sua cabeça, um peso de 100 gramas. Digamos, deixa eu ver que eu não tenho nada por aqui, digamos que essa chave aqui pese 100 gramas, ela deve pesar por volta disso mesmo. A força que essa chave, a pressão que ela está fazendo em cima da minha mão, é exatamente a de 1 joule. Exatamente a de 1 joule. Então olha bem, quando você fala assim, minha arma tem, eu vou dar um exemplo aqui para vocês com o peso que eu tenho ali, minha arma tem 26 joules, equivale ao quê? Vou só pegar o peso e mostrar para vocês. Minha arma tem 26 joules, equivale à pressão que esse peso de 2,6 kg está fazendo sobre a minha mão. Essa pressão equivale à energia que a sua arma impulsiona o projétil na boca do cano para impactar contra o alvo. Doutor Ayata, é muito pouco? Olha que isso aqui tem exatamente 2,600, eu consigo segurar assim. Se eu precisar de segurar com a mão estendida, é impossível. E faça aí na sua casa, você pega 2,5 kg e tenta estender a mão e segurar ele assim, você vai ver que você precisa de força para segurar 2,5 kg. Não é pouca pressão não. Como aqui está sobre todo o corpo, dá. Esse aqui tem 1,5 kg. Ó, esse aqui eu até consigo. Tenta ficar com 1,5 kg exercendo pressão para baixo, para você ver se você consegue muito tempo. Daqui a pouco você não aguenta, tá baixando. Porque embora pareça que 100 gramas de pressão seja pouco para 1 joule, mas é muita coisa. Por quê? Porque quando nós falamos de balística, sobretudo de arremesso de projéteis, é uma pressão de impacto. Então, vocês viram lá no início do vídeo, lá, cometa New Fênix, com por volta de 16, 17 joules ali, 881 fps, que equivale à energia o peso de um pouco mais do que isso aqui, 1,6 kg. A pressão de 1,6 kg impactando um alvo. Se impactasse assim, ó, olha a mão como cede, ó, já cede. O plano que não impacta, se impacta a 280 metros por segundo. Por isso que um projétil causa perfuração, estilhaça, destrói, penetra, transmite muita energia, porque são, no caso da cometa, 1,6 kg impactando na velocidade X contra o alvo. É um senhor impacto. É um senhor impacto. Tá? É claro que com isso tudo, ainda é um impacto pequeno considerado as armas de fogo por aí. Porque sabe-se, eu fiz até um vídeo anterior a esse aí, sobre a utilidade dos materiais, que se rompe ou não com impacto maior ou menor, tá? Se vocês forem olhar lá, vocês vão ver que tem material que suporta. Essa caneca aqui, por exemplo, se esse peso cair aqui contra o fundo, não tem como eu deixar nela não.
Deixa eu pegar aqui alguma coisa aqui, que é um cano de PVC. Deixa eu pegar aqui. Esse cano de PVC, nessa posição, você pode soltar esse de 2.600 em cima dele, que não vai quebrar. Porque depende do ângulo que o material está, se ele é côncavo, se ele é reto, se ele é abaulado e quanto esse abaulamento tem de ângulo. Romper materiais, fibras, partes de diferentes compostos, não é simples, precisa de muita energia. Mas, para vocês terem ideia, com 8 joules, a maioria dos ossos se estilhaçam, quebram, se rompem, abrem fissura. Não quer dizer que às vezes o chumbo vai entrar lá para dentro, mas abrem fissura, o que já compromete muito em termos de transmissão de dor, funcionamento orgânico, estabilidade física e etc. Então, o joule, para vocês entenderem, é isso. Na hora que você quiser saber, minha arma tem 50 joules. Você imagine 5 quilos, 2 pesos desse aqui fazendo pressão sobre a sua mão. Ó, para mim não dá, daqui para lá já desce. Ó. Ainda mais que eu estou com chikungunya. É essa pressão, porém impactando a uma velocidade X. E uma coisa interessantíssima sobre a energia cinética, a energia do movimento, é que ela faz com que um chumbinho desse aqui, não sei se vai dar para vocês verem aí, se a câmera foca, um chumbinho 4,5 colida como se ele pesasse o que pesa esse peso aqui de 1,5 kg, no caso da cometa Newfens ainda com mais 100 gramas. Imagina esse chumbinho, é como se ele passasse a pesar exatamente 1,6 kg. É o quanto a energia de movimento dá a esse projétil o poder de nocaute, de punch. E aí lá no início do vídeo, vocês vão lembrar que eu solto um peso exatamente de 1,6 kg, que uma das extremidades é assim, chatinha, e a outra é pontiaguda. Por que que tá aquilo lá? Exatamente para você saber que a balística ainda tem como potencializar os danos de um impacto quando ela mexe na forma do projétil. Porque uma coisa é o dano que um peso desse cai e traz ao meu pé assim, outra coisa é se eu tivesse uma coisa pontiaguda. Por isso que, por exemplo, eu passo isso aqui na mão com essa força, nada acontece. Mas se eu passar com a mesma força a lâmina de uma faca, eu corto. A mesma força empregada dentro de uma geometria, de um shape diferente, potencializa os efeitos. Não muda a energia, mas potencializa os efeitos de como a energia é entregue no alvo. Então você imagine um projétilzinho desse impactando com peso de 1,6 kg, tá? Alguma coisa, e ainda impactando com uma pontinha assim que penetra com muita facilidade. O dano então torna-se maximizado ao extremo. Eu não vou delongar para não tornar a coisa mais complicada, que o joule vai além disso um pouquinho. Tem a forma na hora do impacto, como esse joule se distribui, onde há inclusive, principalmente no local do impacto e suas adjacências, um poder de destruição maior. Mas não vou entrar nisso, tá? O que eu queria com esse vídeo é que todo mundo que não sabe quanto que é 40 joules, quando ele impacta lá, vamos supor, eu posso caçar, eu atiro num coelho com 40 joules, é como se tivesse um peso de 4 quilos, você põe sobre a mão, você vai ver que peso que é 4 quilos, só que impactando com velocidade, porque se eu soltar isso aqui assim é uma coisa, agora se eu jogar isso aqui, é muito pior, o impacto se dá, na maioria das vezes, em altíssima velocidade. Então agora vocês têm uma noção do que é o joule, para você sentir, como se você pudesse pegar nessa grandeza física de medição e equivalência de energia. Eu espero não ter complicado e ter ajudado, tá? Desejo a vocês um feriado bacana
E se você ainda não começou seu feriado bem, vou dar uma piscadela com esse olho para começar, ó. Eita, Kiki! É muito charme para só 1,73 m, tá louco? Obrigado por ter assistido, valeu!